Namaskar, queridos! Sejam bem-vindos a essa live especial do último domingo da lunação de Leão desse ano 2023. Oi, Karine, seja bem-vinda! Van, sejam todos bem-vindos nesse momento em que vamos tratar de um assunto muito singular e importante, um assunto que deveria nortear a nossa vida. Encontrar o sentido para a nossa vida vai fazer toda a diferença, especialmente nos períodos mais desafiadores, como estes que nós estamos vivendo na transição planetária. É fundamental que pensemos, que façamos essa reflexão sobre o que é a vida para você, o que é a vida para mim. O que me faz me sentir viva realmente, com essa força que o arcano maior número 11, ligado ao arquétipo de Leão, revela. Essa força, essa volúpia, que a carta da força ela foi renomeada por Aleister Crowley e ele trata como volúpia, ou seja, não é apenas uma força. Bem-vinda, Marisa, Rita, sejam todas bem-vindas. Essa força da volúpia, essa força desse leão, dessa mulher que está domando esse leão, que está conduzindo as suas forças para um destino mais elevado. Está domando os vários eus, as várias facetas dessa fera que é o nosso ego, e que no alto da figura ela expressa, ela mostra o Santo Graal, que está na parte mais elevada da carta, expressando o verdadeiro sentido da vida, a busca pelo Graal. É isso que norteia a nossa viagem do herói, a viagem do nosso ser em busca de realização e de felicidade. Essa alunação de Leão, ela foi marcada por muitos planetas retrógrados. Ela ainda está, né? Nós estaremos na Lua Nova no dia 15, então até o dia 14 estamos na alunação de Leão. Estamos trabalhando esse tema de Leão, que é descobrir a vida que me habita e me alinhar de uma forma singular, de uma forma assertiva com essa força que está dentro de mim, para poder seguir os impulsos e o chamado, a vontade dessa força que representa o meu self, o meu eu superior, a luz, a semente pura, a integridade do ser. E essa alunação de Leão, ela foi muito marcada por esse arquétipo leonino que nos chama a esse sol que rege Leão, a esse sol interior que traz vida para a nossa vida. Ela iniciou tendo como ascendente Leão, Sol, Lua em Leão. Ela também tinha a Lilith em Leão, Vênus retrógrada em Leão
e Júpiter em Touro fazendo uma quadratura com a Vênus retrógrada em Leão. Então, a Vênus diz respeito àquilo que dá prazer para esse Sol, o Sol, a nossa essência. E o que dá prazer cura. Aquilo que dá prazer para o nosso, para nossa, que traz prazer para a nossa vida, também nos cura. A Vênus diz respeito à realização a nível mais pessoal. Vênus é um planeta pessoal. Já Júpiter, enquadrando essa Vênus, é o sentido da nossa vida no âmbito social. Então, a nossa realização em termos sociais, ela é dada por Júpiter no nosso mapa. O Sol é a nossa essência, aquilo que faz a gente se sentir vivo. Mas não é só descobrir o Sol e descobrir este ser que é a nossa semente que precisa desabrochar, mas é também saber que esse Sol, esse ser que nos habita, ele se realiza quando ele contribui para a humanidade. E aí nós já estamos chegando num nível de consciência maior, porque muitas pessoas ainda estão atreladas ao nível de realização pessoal, ainda vivendo apenas os planetas pessoais e ainda não chegaram a essa percepção de que se eu não me integro à minha comunidade, se eu não contribuo para iluminar o mundo, se esse meu sol que está brilhando só brilha no meu pequeno mundo em volta do meu umbigo, eu não me realizo plenamente. Então eu preciso estar oferecendo esse serviço, esse sol, essa luz que me habita, eu preciso oferecer no âmbito da minha comunidade, no âmbito social. E mais do que isso, nós também somos seres planetários, somos seres cósmicos. E aí entram os planetas transpessoais, que também iniciamos com Netuno e Plutão retrógrado, Netuno em Peixes, nos chamando a transcendência e a conexão com o divino, com o sagrado da vida. Plutão em Capricórnio, nos chamando a grandes transformações sociais, sistêmicas e globais. E o planeta social que iniciou retrógrado era Saturno em Peixes. Essa retrogradação de Saturno em Peixes fala sobre a água, ela demonstra a importância de darmos limites à nossa relação com o consumo, para que a gente não chegue a essas realidades que estamos vivendo hoje, para que a gente não dê vazão a esse tipo de situação de desastres climáticos que estamos vivenciando em função do aquecimento global junto com o fenômeno El Niño. Nós iniciamos então com Saturno retrógrado em Peixes, já mostrando que nós íamos ter alguns testes kármicos poderosos e intensos para viver, especialmente nessa questão ligada à água. E lembrando que Saturno permanece em Peixes há mais 2 anos, né? Só que nesse momento da retrogradação ele realmente gera resgates kármicos maiores, avisos kármicos. Então nós começamos com um pessoal retrógrado, um social, Saturno retrógrado, mais a quadratura Vênus
Júpiter que nos impulsiona a busca pessoal de sentido para a vida, e 2 transpessoais. E agora nós já chegamos a 25 dias, 26 dias da alunação de Leão. Faltam poucos dias para a gente já finalizar essa alunação, e nós já estamos com mais um retrógrado, que é o Júpiter, que é o planeta que no nosso mapa representa e indica os nossos ideais sociais, aquilo que dá sentido para a nossa vida em relação à nossa comunidade. Saturno permanece retrógrado em Peixes. Mercúrio, um planeta pessoal, entrou também na retrogradação em Virgem, nos levando a análises, pesquisas e ao chamado, à convocação para prestarmos atenção aos detalhes da vida. E nós temos mais um transpessoal. Então, nesse momento, nós estamos com 6 planetas transpessoais. Daqui a alguns dias, Marte também vai entrar na fase de retrogradação e teremos praticamente todos os planetas que conseguem entrar, que tem esse processo de retrogradação em ação. E isso é um chamado do céu, é uma convocação do cosmos para que a gente faça as reflexões. Convocação ao reconhecimento do ser, Sol em Leão, valorização do ser, Vênus retrógrada em Leão, encontrar o sentido deste ser, o sentido da nossa vida, Júpiter quadrado com Vênus em Leão, e avançar no processo da individuação, ou seja, no processo de nos tornarmos inteiros e não mais divididos. Queridos, namastê, Rosaura! Bem-vindos todos que estão chegando. Eu não estou podendo acompanhar a chegada de todos aí, mas já vi que estamos numa turma significativa para saudarmos essa finalização de lunação de Leão, para fecharmos com chave de ouro essa lunação que espera muito de nós. Essa lunação que traz reflexões profundas diante de tantos planetas retrógrados, essa lunação que nos chama a um desenvolvimento mais significativo, visando uma expansão da consciência, já que agora temos os 3 planetas transpessoais, Netuno em Peixes, a busca do sagrado, Urano em Touro, a revolução da Terra, e Plutão em Capricórnio, a transformação profunda dos sistemas sociais em que vivemos. Essa convocação, ela representa um momento incrível de chamada de consciência e uma liberação de uma força extraordinária, a força de Leão, do arquétipo de Leão. E é por isso que hoje o cenário tem esse leão aí, que foi um presente que ganhei de uma cliente querida que eu ainda não havia colocado na parede. E aí eu disse, é chegada a hora, né? Fazia já quase um ano desse presente que ganhei da Nelly e agora está aí, trazendo força para todos. A ideia é que esse leão, que é o representante desse arquétipo regido pelo Sol, que ele fortaleça todos nós, que ele deixe no nosso coração essa mensagem da força que se torna disponível nesse momento para todos nós, e também da força que nos habita,
Nós todos temos o nosso sol interior no nosso coração. Esse sol que precisamos expressar. Esse sol que precisamos reconhecer e manifestar na nossa vida pessoal, na vida da nossa comunidade, no cosmos. Somos seres planetários. A carta que tiramos no início da alunação de Leão foi essa carta de Gêmeos. Vocês lembram que esteve comigo na live? E o chamado de Gêmeos é muito interessante, a sincronicidade, né? A vida é mágica, ela é cheia de sincronicidades. Essa carta de Gêmeos, né? A lua minguante agora da alunação de Leão, ela aconteceu no signo de Gêmeos. A lua estava em Gêmeos e ela determinou a fase minguante que nós estamos agora, essa fase dos últimos 7 dias da alunação, que representa a fase de internalização, momento de internalizar essa força, essas reflexões, essas convocações, esse trabalho que foi realizado dentro de nós em relação a todos os acontecimentos. Foram tantos acontecimentos a nível pessoal e global que vivemos nessa alunação, né? Inclusive, principalmente eventos climáticos. Nós tivemos o julho com as temperaturas mais elevadas até hoje registradas no planeta, e todas essas alterações climáticas decorrentes a esse aquecimento global. É importante o quê? Gêmeos, informação. É importante que nós estejamos informados a respeito da verdade que está ocorrendo na vida. A roda da vida segue o seu ciclo. Morrer e renascer. A roda da vida segue um ciclo já predestinado a partir dos princípios da vida, que regem a vida. E nesse momento é um daqueles momentos de transição planetária que nos chama a acordar, a despertar, a estar informados do que está acontecendo lá fora e, paralelamente, estar seguindo esse ciclo da vida, fazendo o nosso trabalho pessoal, seguindo a nossa jornada de desenvolvimento pessoal e aproveitando todas essas oportunidades que a vida nos traz. Alunação de Leão. O que faz você se sentir vivo, mesmo em meio a tantos desafios? Será que é possível encontrar sentido para a vida? Muitas pessoas estão passando por dificuldades e desafios nunca vividos antes. Será que ainda assim a vida faz sentido? Vale a pena viver? Vale a pena lutar? Vale a pena buscar dentro das profundezas do nosso ser a força do nosso sol e expressá-la, a luz, expressar a luz? Porque vivemos um mundo carregado de sombras. As pessoas, a maioria delas está emaranhada entre as sombras. E isso é natural num tempo de Kali Yuga, como diz as filosofias orientais, tempo de evolução, tempo de um salto quântico. É certo que muitas pessoas ainda estão adormecidas, ao invés de trazer luz para o mundo, estão trazendo sombra, estão aumentando essa sombra no mundo, essa escuridão. Porém, muitos
já estão despertando e muitos estão descobrindo que viver uma vida sem sentido não vale a pena, não vale a pena. Mas e o que dá sentido para a nossa vida? Será que essa alunação de Leão mexeu com você e com essas questões cruciais? Escreve para mim aí se você foi tocada, como você foi tocada por essa alunação de Leão, que nos chamou a refletir sobre nossos valores pessoais, o que vale a pena nessa vida, o que traz valor, o que agrega valor para a minha vida. Conta para mim aí de que forma e se essa alunação mexeu com você. E às vezes essa mexida ela vem por meio de desafios, de testes, de situações difíceis que a vida nos apresenta e que faz a gente descer lá nas profundezas do nosso ser, para que a gente possa resolver aquela questão, curar aquela dor, aquele ressentimento. E essa cura traz o sentido. A Van aqui está dizendo que nos últimos dias sentiu mais do que nunca a necessidade de encontrar um propósito e servir aos demais. Isso mesmo, Van. É esse o chamado, é o grande chamado, porque quando você descobre que a tua vida tem um propósito, você conecta com a sua força, porque o propósito da vida está ligado ao seu sol. E o seu sol é o doador da vida. Quando você está desconectada do propósito da sua vida, vivendo uma vida mecânica, robotizada, empurrando a vida com a barriga, você não está sintonizada com o sol. Você não tem essa força do leão que está no seu coração, que é esse animal de poder xamânico que nos dá força nos momentos mais desafiadores. São aqueles momentos que a gente precisa descer nas entranhas do nosso ser para encontrar a força para levantar de manhã cedo e sair da cama e ir para a vida. Mas você sabe para que você está levantando, sabe para que você está acordando. Existe um propósito maior. É esse propósito de você sentir o seu sol, essa realização pessoal, e conectar-se com a vida, com o sol lá fora, com a vida, e poder ainda acender a esse propósito, servindo, contribuindo com a sua luz para iluminar e minimizar as dores do mundo. Existem 3 grandes pensadores que deixaram contribuições significativas sobre esse tema. Por meio de suas pesquisas e experiências, Carl Gustav Jung, um leonino regido pelo sol, dedicou uma vida inteira para desenvolver a sua psicologia profunda, levando as pessoas ao encontro da sua individuação, que significa uma tendência instintiva no nosso ser a realizar plenamente os nossos potenciais inatos. Conforme Nise da Silveira, que foi uma grande precursora do conhecimento junguiano no Brasil, uma psiquiatra extraordinária, todo ser, ela dizia,
embasada nos fundamentos da teoria junguiana. Todo ser tende a realizar o que existe nele. Assim como uma semente já contém toda a sabedoria daquela grande árvore que ela vai se transformar como uma grande araucária, assim dentro de nós temos a semente em germe a crescer, a completar-se. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o ser humano, embora o desenvolvimento de suas potencialidades seja impulsionado por forças instintivas inconscientes, isso aqui no ser humano, isso adquire um caráter peculiar. O ser humano é capaz de tomar consciência, ele tem a consciência refletida. O ser humano é capaz de tomar consciência desse desenvolvimento e influenciá-lo. E é para isso que estamos aqui, refletindo, estudando, porque nós podemos otimizar esse processo de desenvolvimento da nossa semente, do nosso self, para que ele desabroche, para que ele se expresse e dessa forma possa contribuir com o nosso meio. Cabe aqui lembrar que Carl Gustav Jung utilizou-se amplamente da astrologia para complementar os diagnósticos dos seus pacientes, como para também ajudar a clarificar os seus conceitos, os conceitos de arquétipo, os conceitos da jornada de individuação, os conceitos que embasam a psicologia analítica. Inclusive, no ano passado saiu um livro pela editora Pensamento, se eu não me engano, Jung e Astrologia, muito interessante. Outro grande pensador, Joseph Campbell, um mitologista, escritor e conferencista, professor universitário, famoso nos seus estudos em mitologia aplicada e religião comparada, o autor da obra O Herói de Mil Faces, publicada em 1949. Esse Joseph Campbell, olha só, uma parte do nosso leão ali caiu, mas a força continua. O Herói de Mil Faces foi um livro, um best-seller do Joseph Campbell, que nasceu no dia 26 de março de 1904 e faleceu em outubro de 1987. Esse americano, Joseph Campbell, era um ariano. Também do signo de fogo, que traz esse chamado para a vida. Os signos de fogo são os grandes mediadores, os porta-vozes, que nos lembram da importância de cuidar da dignidade da vida, da força da vida, né? Enquanto os signos de terra é a manutenção da vida, a preservação da vida, os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário, é a própria expressão e o próprio reconhecimento da vida. Então, Joseph Campbell, ele criou o conceito da jornada do herói, presente nos mitos. E o modelo comum, a jornada do herói é um modelo comum que envolve um herói que parte em uma aventura, ele é vitorioso em uma crise decisiva, né? Existem muitas crises que passamos ao longo da nossa jornada e depois de vencer essas crises, esses testes, ele volta para casa transformado. E por que ele é herói? Por que ele é herói? O herói é quem consegue cumprir a principal tarefa de cada um, que é descobrir-se e se tornar plenamente quem você é.
Essa tarefa é desafiadora diante de todas as pressões e influências que sofremos em relação à família, ao sistema que nos subliminarmente nos conduz a um determinado padrão, a propaganda, contas a pagar, medos complexos, culpas, preconceitos, são tantas forças contrárias que nos desafiam a desistir da nossa vida, mas nós precisamos e podemos continuar apesar de tudo. A jornada que temos para descobrir quem somos e ser quem somos é uma luta, é um desafio. Por isso muitos não a fazem e por isso muitos desistem. Desistem inclusive da vida, porque quando nós não estamos alinhados ao nosso propósito, a vida perde o sentido. E quando a vida perde o sentido, perdemos a força, o ânimo. E então, muitas vezes, muitos de nós desistem da vida. E olha a sincronicidade, hoje, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E eu nem havia escolhido para fazer essa live nesse dia. Me dei conta hoje, ao assistir brevemente a live do André Trigueiro, que é um ativista na prevenção ao suicídio, jornalista, escritor e ativista nesse tema de prevenção ao suicídio. Então, a vida exige gana, exige força. E às vezes a nossa força tá assim, ó, aos pedaços. Mas ainda assim, se nós nos conectarmos com o nosso sol interior, se nós cultivarmos esse fogo interior do nosso sol, nós trazemos de volta o ânimo, a força. E é o sol que precisa ser cultivado diariamente, por meio da oração, da meditação. É o nosso fogo. E vale a pena toda essa luta? Vale a pena, pois só assim vamos atingir a níveis de plenitude mais intensos, chegando assim à inteireza do ser. E por que ser quem somos nos torna heróis? Por que ser quem somos nos torna heróis? Porque, segundo Campbell, a plenitude de si está invariavelmente a serviço da humanidade. A heroína que você se torna, o herói que você pode se tornar, sempre, ao final, procuram compartilhar o dom e o talento que descobrem neles próprios. Isso é a característica do herói. É aquele que descobriu a luz interior, a força que habita esse sol interior, e no final ele está também tão feliz que é até natural que ele compartilha essa luz. Porque a vida é abundância, a vida é amor, a vida é criação. E essa força, ela se coloca junto da vida, no processo criativo da vida. Esse pequeno livro, que advém de um livro maior, chamado Mulheres na Jornada do Herói, esse aqui é um resuminho, um pequeno guia de viagem, é um livro que eu recomendo a vocês para ilustrar essa temática da conexão com a vida, do encontro com a sua heroína, com o seu herói interior, do despertar desse herói em busca dessa jornada. E num outro, só complementando aqui, livro de Beatriz Delpicchia e Cristina Balieiro, da editora Ágora. Mulheres na Jornada do Herói, pequeno guia de viagem. E o terceiro
grande pensador que esse me tocou profundamente ao ler esse livro nessa alunação, Viktor Frankl. Este neuropsiquiatra e psicólogo austríaco, fundador da terceira escola vienense de psicoterapia, a logoterapia e análise existencial. Ele foi um conferencista, escritor e professor em dezenas de universidades, incluindo Harvard. Este grande homem, esse grande pensador, ele sobreviveu a 4 campos de extermínio nazista. E quando ele saiu de lá com vida, ele escreveu esse livro, Em Busca de Sentido. Um dos livros que mais me tocou até hoje. E ele descreve nesse livro como se sentiu e como ele conseguiu observar a si mesmo e as demais pessoas em seu comportamento na situação limite do campo de extermínio nazista na Segunda Guerra Mundial. Ao fazê-lo, toca na essência do que é ser humano, usar a sua capacidade de transcender uma situação extremamente desumanizadora, mantendo a liberdade interior e dessa maneira não renunciar ao sentido da vida, apesar de tudo que eles passaram. Então, na primeira metade desse livro, ele descreve como foi a experiência no campo de concentração, nos 4 campos, submetidos a trabalhos forçados, a muito pouca alimentação e vendo os companheiros morrendo e muitos deles se suicidando, porque não aguentavam. E por que ele conseguiu? Então ele fala, porque ele conseguiu se manter vivo, apesar de... Ele ficou 4 anos nos campos de concentração, não foi pouca coisa. A busca do indivíduo por um sentido, ele diz, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária em sua vida, e não uma racionalização secundária, como muitos dos pensadores anteriores, como Freud, trazia. Então, a busca do indivíduo por um sentido é a motivação primária. Ela é muito maior do que o impulso instintivo pela sobrevivência. E ele descobre isso observando aqueles seres humanos que, mesmo passando por situações terríveis e vendo os companheiros morrendo de inanição e de doenças, muitos conseguiam manter a fé na vida. Por quê? Porque tinham um sentido para viver. Ele próprio dizia que o sentido para ele de se manter vivo é porque ele queria escrever esse livro, dentre outros, que vieram ajudar as pessoas a sobreviver e a encontrar sentido na vida. Esse sentido, ele dizia, é exclusivo e específico, uma vez que precisa e pode ser cumprido somente por aquela determinada pessoa. E aí que entra a questão singular que a gente encontra, que a gente identifica no mapa astrológico de cada um, que é trazida pelo teu Sol, o posicionamento do Sol no teu mapa, por Vênus, que representa o prazer de estar vivo a nível pessoal, Júpiter, o ideal e a realização social, a cabeça do dragão, que é o Dharma, que é aquilo que a nossa alma veio cumprir nessa vida, e a casa 10, o propósito, a vocação. Então, o mapa, ele nos ajuda a responder essas perguntas, que muitas vezes é difícil responder essas perguntas num mundo que nos conduz
como dizia o Pink Floyd naquele álbum The Wall, que nos conduz à máquina de moer carne, à massa, ao gado, que está o tempo todo tentando direcionar a nossa mente para determinados padrões, desejos e necessidades que não são os reais da nossa essência, porque alguém vai lucrar com isso. É um desafio. É um desafio encontrar o sentido da minha própria vida. Então ele dizia que, por exemplo, uma situação que ele conta que dois dos amigos dele no campo chegaram e disseram que não estavam mais aguentando e que eles iriam se suicidar. Então eles iam para o fio, né? Que é a cerca elétrica, eles morriam eletrocutados por espontânea vontade, porque não aguentavam mais. Então, dois desses ele perguntou, mas por que vocês querem morrer? Aí eles disseram, não temos mais nada a esperar da vida. E aí ele fez a pergunta crucial que mudou completamente a visão dos companheiros. Vocês não têm mais nada a esperar da vida, mas vocês já se perguntaram o que a vida tem a esperar de vocês? O que a vida espera de vocês? O que a vida espera de nós? E nesse momento ele traz a responsabilidade pela vida. E aí ele consegue ajudá-los a resgatar a dignidade da vida que habita o seu ser. É como soprar vento naquela brasa do fogo do coração, do sol interior que estava lá finalizando. E aí, soprando aquele vento, acendeu de novo. E assim ele conseguiu convencê-los de se manterem vivos. E ele mais do que isso, ele lembrou a eles o que ajudou-os a lembrar o que eles gostariam de fazer quando chegassem em casa sãos e salvos depois que acabasse a guerra. Então um deles falou que ele era um professor de geografia e que ele gostaria muito, ele tinha iniciado a produção de um livro e que ele gostaria muito de terminar para poder editar esse livro e contribuir com o seu conhecimento a partir desse livro. E o outro que tinha o grande desejo de reencontrar a sua família. Então, ele ajudou a esses seres se conectarem com o amor, que é um dos grandes combustíveis do nosso reservatório da vida, e também o propósito, a vocação, o servir, que é outro grande reservatório, o amor e o serviço. E dessa forma esses seres continuaram, apesar de tudo, continuaram vivos. Viktor Frankl, então, ele dizia que o ser humano é capaz de viver e até morrer por seus ideais e seus valores, quando o ser humano descobre quais são esses ideais e quais são esses valores intrínsecos do seu ser. E não os valores de uma sociedade que está ali chamando, puxando, coordenando e um sistema social insustentável, né? Que muitas vezes traz valores para a gente que não são valores reais. Você tem que ter a roupa tal, o carro da marca tal, para se sentir um ser adequado, né? Integrado na sociedade, com o seu status quo preservado. Só que quando essa pessoa coloca a cabeça no travesseiro, muitas vezes aquela vida em busca de dinheiro, e isso também Viktor Frankl fala, que
ele diz assim que muitas pessoas, então depois que ele saiu do campo de concentração, criou a logoterapia, essa terapia que é famosa no mundo inteiro, que ajuda o ser a encontrar o sentido da sua vida. Então ele dizia assim que muitas pessoas uma citação aqui: existem ainda diversas máscaras e disfarces sob os quais transparece o vazio existencial. Então a pessoa que não está conectada ao sentido da sua vida, ela cai no vazio existencial. E às vezes a vontade de sentido frustrada é vicariamente compensada, né, de uma forma distorcida, compensada por uma vontade de poder, incluindo sua mais primitiva forma, que é a vontade de dinheiro. Em outros casos, o lugar da vontade de sentido frustrada é tomado pela vontade de prazer. E é por isso que muitas vezes a frustração existencial acaba em compensação sexual. Podemos observar nesses casos que a libido sexual assume proporções descabidas no vazio existencial. Então, encontrar o sentido para a vida é também curar-se. Curar-se de possíveis doenças como o materialismo, o consumismo, a avareza, o egoísmo, que são doenças sociais, que criam as desigualdades sociais, que levam o mundo à destruição. É muito sério isso, meus queridos, é muito importante, é muito importante. Como vencer, a Van escreve, como vencer a resistência quando já tivemos os insights do que é necessário fazer? A resistência, Van, sempre terá do nosso eu inferior. Porque o nosso eu inferior, nós temos o eu superior, que está ligado à nossa luz, e nós temos a nossa sombra também, que é aquela parte de nós que precisa crescer, que precisa ser conduzida ao crescimento, que é o nosso eu instintivo, que está sempre se defendendo. Então, nesse caso, por exemplo, quando nos colocamos diante da vida de forma simples, porque decidimos não seguir o consumismo ou o materialismo, seremos julgados, seremos avaliados negativamente, seremos comparados. E nessas horas precisamos dessa força do leão. Mas no momento em que estamos conectados ao sentido da nossa vida, porque já temos os insights, como você falou, porque o nosso ser, né, como diz Rumi, aquele poeta oriental, ele diz assim: se você descer em espiral nas profundezas do seu ser, você vai ouvir os gritos e as informações que ele está sempre jogando para você, as mensagens de luz e amor a respeito de quem você é e do que faz sentido, do que traz sentido para a sua vida. Então, para isso existe a meditação diária, para isso existe a oração, que nos sintoniza com o divino, que é Deus, que é a força do sol cósmico, que é o sagrado na nossa vida, que está conectado a esse self, como diz Jung, a esse self interior, né? A esse ser interior. E a Rosaura: tenho vivenciado os desafios de uma decisão de mudança pessoal e familiar. Em meio a estes, na prática da meditação, tenho sentido profundamente a força divina que faz meu cotidiano ter sentido. Exatamente, Rosaura. A Rosaura fez uma das coisas que essas mulheres desse livro relatam. Um livro muito legal que eu sugiro vocês lerem. São pessoas que abandonaram uma vida sem sentido
e deram uma guinada de 360 graus, mudaram de profissão e encontraram um caminho de realização seguindo esse sol interior. Então, mas para isso precisa desse combustível que precisa ser renovado diariamente, precisa do reservatório de amor e de luz sempre carregados, nutridos. Isso mesmo. Vamos ver o que é, o que mais coloca. Como funciona a logoterapia? Existem centros no mundo inteiro. Eu sei que em Curitiba tem um centro forte e a logoterapia funciona justamente nessa direção de conduzir o paciente a quebrar essas resistências, indo em direção a assumir o sentido da sua vida, né? Primeiro descobrir o sentido da sua vida e, em segundo lugar, assumir esse sentido, assumir os caminhos que levam ele a realizar esse sentido. Nesse livro, na segunda metade do livro, então ele explica como funciona a logoterapia de uma forma mais aprofundada, ok, Ivan? Eu já verifiquei que esse livro já tem PDF, tem audiobook. Nossa, é um livro muito famoso. Ele já está na sua 53ª edição só no Brasil. Foi editado pela editora Vozes, tá? Muito bom, muito bom. Um dos melhores livros que eu já li. E por fim, Viktor Frankl, ele diz: ouso dizer que nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Vou repetir, meus queridos. Nada no mundo contribui tão efetivamente para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida da gente tem um sentido. Então, quando a gente pensa nessas pessoas que nessa semana que passou perderam tudo que tinham em termos materiais, perderam muitas pessoas da família, como Viktor Frankl, que perdeu a esposa quando ele entrou no campo de concentração. Ele perdeu ali junto os pais, a esposa estava grávida, ele era recém-casado, ela estava grávida. Os nazistas exigiram que ela abortasse e ela foi para um campo diferente do dele. E os irmãos também, só sobrou uma irmã no final da guerra e ele. E mesmo assim, ele conseguiu reconstruir a vida dele. E se tornou esse grande professor. Ele já era psiquiatra e psicólogo quando ele foi preso nos campos de concentração. Então eu fico pensando nessas pessoas que no terremoto de Marrocos, na última sexta-feira, perderam tudo, e a sua família muitas vezes. E essas pessoas do sul, no Rio Grande do Sul, no sul do nosso país, que também tiveram uma experiência devastadora, muitos morreram, muitos perderam familiares que estão desaparecidos e talvez não sejam encontrados mais porque estão soterrados ou foram levados pelo rio. Então, como encontrar sentido para essas pessoas que ficaram? E esse sentido existe dentro de nós, existe nas profundezas do nosso ser, e nós precisamos manter essa chama do sol interior acesa. Nós precisamos nos tornar fiéis a essa chama, nós precisamos nos conectar, conhecer e assumir essa chama que dá sentido para a nossa vida. Meus queridos, estamos chegando ao final dessa live e eu gostaria de finalizar com
a força da mestra Kuan Yin. Kuan Yin foi uma grande mestra oriental chinesa que passou por situações terríveis ao longo da sua vida. E por meio dessas experiências, através delas, ela conseguiu transcender e se tornou uma grande avatar, um Buda feminino da compaixão. E por isso eu trago para vocês hoje um mantra que eu ensaiei ontem no harmônio para a gente cantar juntas. O mantra que foi criado pela Karine Cunha, nossa parceira aqui da arte musical junto com a astrologia, e ela que criou esse mantra, e eu adoro tocar esse mantra no harmônio. Eu quero também tirar uma carta do oráculo da Kuan Yin logo após cantarmos esse mantra, para que venha uma mensagem que nos fortaleça, que fortaleça o nosso reservatório de amor, de luz e de compaixão, para que a gente possa fazer ressoar a nossa luz, trazendo sentido para a vida e contribuindo, inclusive, para trazer sentido para a vida desses que estão em sofrimento extremo. Kuan Yin ouve os lamentos do mundo. É compaixão, bondade, mãe da misericórdia. Kuan Yin, Bodhisattva poderosa, alivia o sofrimento daqueles que a chamam, mãe que acolhe. Cura Karuna, traz serenidade. Cura Karuna, o corpo e a alma. Cura Karuna, marinheiros na tempestade. Karuna é um mantra, é uma palavra ligada à cura, é um mantra oriental. Kuan Yin, anjo da guarda, transmuta e acalma. Vamos tirar nossa cartinha então da Kuan Yin. Vamos invocar a presença e a força da Mãe da Misericórdia, desse anjo da guarda, para que encha o reservatório
de amor e luz da humanidade, para que minimize os efeitos da sombra e das negatividades que distorcem e impedem o ser humano de encontrar o sentido real da luz da sua vida. A carta 29. Toque a flauta impetuosa. Vamos ver o que essa mensagem dessa carta quer nos dizer. O discernimento confere-lhe poder para fazer escolhas que estejam em harmonia com suas intenções espirituais. Como uma flauta que toca impetuosamente, o som atravessando todas as vibrações com pureza e intenção, seu discernimento faz com que você permaneça fiel aos seus valores e destino espiritual, sem se distrair. Se você deseja crescer espiritualmente por meio do amor, da alegria e da abundância, então é útil discernir entre escolhas de vibração superior e inferior. Vejam todos vocês, queridos. Está aqui a resposta das nossas perguntas. Se você deseja crescer espiritualmente por meio do amor, da alegria e da abundância, então é útil discernir entre escolhas de vibração superior e inferior. E no final, temos uma oração. Caríssima Kuan Yin, que vê da perspectiva mais elevada e sabe a verdade em todas as situações. Por favor, ajuda-nos a discernir as melhores escolhas possíveis entre as disponíveis. Abençoa-nos com a clareza que precisamos para fazer escolhas que sustentem nossos desejos mais profundos, a luz nessa vida. Que as nossas intenções espirituais sejam abençoadas e se manifestem. Ajuda-nos a ver para além da ilusão, amada Kuan Yin, para ver a verdade mais profunda das coisas. Toque sua flauta impetuosa com amor, compaixão e clareza nesse instante. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Gratidão, queridas, que estiveram comigo até o fim, pela sua presença, por essa força que nos une, que nos chama ao serviço e à luz, ao amor pela humanidade. E vamos finalizar continuando, né, esse mantra da Kuan Yin. E eu desejo que esse mantra e essa oração, essa mensagem especial, seja esse combustível que faltava para você assumir a sua luz e colocá-la a serviço do mundo. Seja através do trabalho que você faz, seja através das pequenas coisas, dos pequenos gestos, de qualquer ação que você possa fazer por você e pela humanidade. Gratidão, Namaskar. Bodhisattva poderosa, alivia os
queridos. Nos encontramos na nossa próxima live de Lua Nova, no dia 14, nessa semana. Fiquem em paz e lembrem-se que se vocês quiserem fazer um mapa astrológico, uma consulta astrológica, as informações para meu contato estão aí na bio. Um grande abraço. Namaskar.